Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho atender ao pedido da Débora, resolvendo a prova de oficial de justiça do TJ do Ceará do ano de 2022. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Você gosta do canal? Quer ser um apoiador dessa ideia? Dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu demais! Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 13 é essa que está aí na tela e ela diz o seguinte: na adição a seguir, letras iguais representam o mesmo algarismo e letras distintas representam algarismos distintos. A soma A mais B mais C vale. Bom, o que nós temos nessa questão, né? Nós temos aqui uma adição que está indicada e nós precisamos descobrir quais são ou quais algarismos estão sendo representados por cada uma dessas letras. Né? A princípio é uma questão que eu olho e falo assim, poxa, não faço a menor ideia por onde começar. Mas o que me chama a atenção nessa adição? Veja só, aqui embaixo nós temos o mesmo algarismo, que está representado pela letra C. Ele está aparecendo 3 vezes. Outra coisa que me chama a atenção, na casa das dezenas, eu só tenho o algarismo B, né, a letra B, que está representando um algarismo. Não tem mais ninguém fazendo adição com ele. E na casa das centenas, não tem ninguém nessa adição. O C aparece aqui sozinho. Bom, o que isso quer dizer? Né? O que está surgindo a partir daí? Significa, né, se eu for pensar na adição de números que estão no sistema decimal, né, então essa centena ela se originou da soma do B com um algarismo que veio aqui, né, a gente fala que subiu o número quando nós fazemos essa conta armada. Então vamos pensar, né, quando eu faço B mais A, eu vou ter um algarismo, ou seja, o meu resultado é um número de 2 algarismos, em que esse número de 2 algarismos, o algarismo das unidades, ele permanece aqui, e a gente sobe o algarismo das dezenas para fazer essa adição com o B. Quando eu subo esse algarismo e faço a adição com B, eu tenho um resultado, um número de 2 algarismos aqui também, que vai ter, né, o algarismo das unidades, ele vai ficar aqui embaixo, e o das dezenas, ele subiria, só que como não tem mais ninguém para fazer essa adição, ele desce automaticamente aqui. Bom, o que nós temos, né? Então, primeira coisa, esse algarismo, esse número, né, esse algarismo C que está representado aqui, eu não tenho muitas possibilidades para ele. Por quê? Veja só, se eu iniciar essa adição aqui pelo B mais A, vamos pensar que cada uma dessas letras, elas representam um algarismo. Então, qual que seria o maior número que pode subir para fazer essa adição com B? Bom, isso aconteceria se cada um desses 3 fossem 9, fossem iguais a 9. Eu não posso ter um algarismo maior do que 9 aqui. E 3 vezes 9 daria 27. Se fosse esse o caso, o 7 permaneceria nas unidades e o 2 subiria. Ou seja, não tem um número maior do que o 2 para subir. Ao mesmo passo, esse B, o maior valor que ele pode assumir é o 9. E 9 mais 2 daria 11. Ou seja, esse algarismo C, ele só pode representar o 1. Tá? Por que ele só pode representar o 1? Porque é o maior valor que eu consigo subir aqui a partir desse B com a adição
de um algarismo que surgiu a partir da soma ali das unidades, tá? Então, a partir disso, eu já sei que o algarismo, a letra C, está representando o algarismo 1. Bom, eu vou representar novamente isso daqui, né? Só que agora substituindo a letra C pelo algarismo 1, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, 1 e 1, né? Então, essa adição. E isso, né? Eu vou tentar descobrir agora quem é o B e quem é o A, né? Então, o meu próximo passo é tentar descobrir quem é B e quem é A. Como é que eu faço isso, né? Bom, vamos pensar o seguinte. Se o B ele precisa ser um número grande, porque quando eu vou adicionar no máximo 2, né, tem que lembrar que a minha adição ali é de no máximo 2, ele tem que originar o 11, né? Só que o B é um algarismo só, então ele só pode ser no máximo até 9. E no caso, ele realmente é o 9, né? Por quê? Vamos ver, né? Se ele fosse o 8, 8 mais 2 daria 10. Então aqui teria que ter um zero na casa das dezenas, e não é. Então o B ele só pode representar o algarismo 9. Então vou substituir aqui B por 9, olha só. Então vou apagar o B, onde é B eu vou colocar o algarismo 9. 9 mais A deu o 1 aqui nas unidades e subiu, necessariamente precisa ser 2 aqui. Eu preciso ter subido o 2. Por quê? Porque se fosse o 1, daria 9 mais 1, 10. E aqui embaixo deu 11. Bom, se eu sei que subiu 2, quer dizer o quê? Que 9, deixa eu fazer aqui no cantinho, 9 mais A, isso precisa ser igual a 21. Por que 21? Porque eu tenho o 1 aqui nas unidades e o 2 das dezenas que subiu para fazer essa adição com o 9. Bom, fazendo, né, jogando esse 9 para o lado direito e adicionando A mais A, eu tenho 2A, é igual a 21 menos 9. 2A é igual a 21 menos 9, nós temos 12. O que eu vou fazer agora? Esse 2 que está multiplicando o A, eu vou passar ele dividindo. 12 dividido por 2, então o A precisa ser 6. Ou seja, eu já encontrei os valores de cada um deles, né? O C vale 1, o B vale 9 e o A vale 6. Eu vou até substituir aqui o A por 6 para nós conseguirmos visualizar essa adição. Então, olha só, 9 mais 6, 15. 15 mais 6, 21. 1 fica aqui no algarismo das unidades, sobe 2. 9 mais 2 dá 11. O 1 fica aqui nas dezenas e sobe 1, que desce para as centenas. Então, o resultado, 111. Mas o que ele está me perguntando, né? Ele quer saber a soma A mais B mais C. Então, A mais B mais C, isso é igual a 1 mais 9 mais 6. 1 mais 9, 10. 10 mais 6, 16. E 16 nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 14 é essa que está aí na tela, e ela diz o seguinte: considere a soma dos algarismos que formam o dia e o mês. Por exemplo, para o dia 28 de abril, temos 2 mais 8 mais 0 mais 4 igual a 14. A maior soma possível que se pode obter é... Bom, o que nós temos, né? Então, ele está pegando uma data, no caso aqui, ó, dia 28 de abril, ele até me deu o exemplo, né? Então, abril, para quem não lembra, abril é o mês 4, ele somou 2 mais 8, que são os algarismos do dia, mais 0 mais 4, que são os algarismos do mês, originando a soma 14. E a pergunta é, qual é a maior soma possível que se pode obter? Bom, para isso, vamos pensar quais são as possibilidades, né? Nós temos que escolher, primeira coisa, um dia e um mês. Bom, vamos observar o seguinte, o dia, ele começa lá no dia 1 e ele pode ir até o dia 31.
tá? Então, o dia nós vamos ter que escolher um número de 1 até 31, e o mês nós vamos ter que escolher um mês que vai de 1 até 12. Para escolher o dia e o mês que vão dar a maior soma possível, eu preciso entender que o que ele está somando são os algarismos e não o número em si. Por que eu digo isso? Porque na matemática nós trabalhamos com o sistema de numeração posicional, aquele em que a posição que um número ocupa, um algarismo ocupa, muda o seu valor, né? Então, se eu pegar o 31, o 3 ele não está representando o 3, ele está representando 30. Só que isso acaba sendo uma pegadinha nessa questão. Por quê? Porque ele vai somar os algarismos. Então, esse valor posicional do algarismo não vai fazer diferença. Então, eu tenho que escolher os maiores algarismos possíveis. Então, por exemplo, para o dia, apesar de o 31 ele ser o maior, ele não é o que vai me representar a maior adição desses algarismos. O dia que vai representar a maior adição desses algarismos vai ser o dia 29. Por quê? Porque o algarismo 9 ele vai puxar essa soma lá para cima. E números, né, o dia que aparece o algarismo 9, eu vou ter ou o 9, ou o 19, ou o 29. Então, eu vou escolher quem? O 29, porque esse 2 vai aumentar ainda mais essa soma do que se em vez do 2 eu tivesse pego o 19, e aí eu utilizaria o 1. A mesma coisa para o mês. Apesar do mês, o maior mês ser o mês 12, 1 mais 2, ele me dá soma 3. O mês que vai me dar a maior soma é o mês de setembro, é o mês 9. Então, a maior soma vai ser do dia 29 do 9. Vamos fazer essa adição. Olha só, 2 mais 9, mais 0, mais 9. 2 mais 9, 11. 11 mais 0, 11. 11 mais 9, 20. E 20 nós temos na alternativa A. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 15. Ela diz o seguinte. Em um baú, há 8 pares de meias brancas, 40% dos pares de meias no baú são pretas e os 4 pares restantes são listrados. O número total de pares de meias no baú é... Bom, o que nós temos nessa questão? Nós temos um baú e dentro desse baú nós temos pares de meias. Então, nós temos 8 pares de meias brancas, 40% dos pares são de meias pretas e os 4 pares restantes são de meias listradas. Primeira conclusão a partir do enunciado. Nós temos 3 cores de pares de meia. Então, nós temos as meias brancas, nós temos as meias pretas e nós temos as meias listradas. Então, são somente essas 3 cores, tá? Isso eu posso entender quando ele fala que os 4 pares restantes, ou seja, só temos essas 3 cores de meias. Bom, e aí? As meias brancas, nós temos 8 pares, tá? Então, são 8 pares de meias brancas, 4 pares de meias listradas, e as meias pretas representam 40% do total. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o total de pares de meias no baú. O que eu posso entender a respeito disso? Se eu só tenho esses 3 pares, né, essas 3 cores de pares de meias, e as pretas representam 40%, quer dizer que se eu juntar as meias brancas com as meias listradas, nós temos 60%. Por quê? Porque é o complemento para chegar em 100%. Então, quando eu pego essas meias do baú, 40% são de pares de meias pretas e os outros 60% estão divididos entre brancas e listradas. E eu vou montar uma regra de 3 a partir disso. Então, olha só, 8 mais 4, né? Então 60%, nós temos 12 pares de meia. Eu vou montar essa regra de 3. 12 pares de meias representam 60%. Eu quero saber quantos pares de meia vai representar. E aqui
vocês têm duas opções, né? Tem gente que gosta de calcular os 40% para saber quantas meias pretas tem, mas não é necessário, eu já posso calcular direto o que ele está me pedindo. Então, ele quer saber o total de pares. Total de pares vai ser 100%. Então, na regra de 3, eu já coloco 100% aqui de uma vez. Vou fazer essa multiplicação em cruz, então nós vamos ter 60x é igual a 12 vezes 100. O 60 está multiplicando, eu vou passar dividindo, então vai ser 12 vezes 100 dividido por 60. Olha a simplificação. Posso simplificar um zero aqui com um zero aqui. Para quem tem dificuldade na simplificação, eu vou reescrever aqui só para vocês verem como que ficou depois da primeira simplificação que eu fiz. Então, aqui eu tenho 12 vezes 10, né? Porque um zero eu simplifiquei com um zero lá de baixo. E embaixo sobrou 6. Dá para eu fazer outra simplificação aqui, ó. 12 está na tabuada do 6, dá para dividir 12 por 6. Quando eu divido 12 por 6, eu vou ter 2. Ou seja, o que ficou depois dessa simplificação? 2 vezes 10, nós temos que x é igual a 20. Então, são 20 o quê? 20 pares de meia no total. 20 pares de meia no total, nós temos isso na alternativa C. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 16. Ela diz o seguinte: André e Bruno possuem algumas bolinhas de gude. Se André der 2 bolinhas para Bruno, eles ficam com a mesma quantidade de bolinhas. Por outro lado, se Bruno der 2 bolinhas para André, este ficará com o dobro de bolinhas que Bruno ficou. Ao todo, o número de bolinhas que André e Bruno possuem é igual a... Bom, o que nós temos nessa questão? Essa é uma questão típica de sistema de equações. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas, eu tenho a quantidade de bolinhas de André, que eu vou chamar de A, e eu tenho a quantidade de bolinhas de Bruno, que eu vou chamar de B. Então, são dois valores desconhecidos que estão se relacionando entre si. Veja só, né? Então, a primeira parte, se André der 2 bolinhas para Bruno. Bom, nessa situação, eu vou ter o quê? O André ele vai dar 2 bolinhas. Então, vou pegar a quantidade de bolinhas de André e vou tirar 2 bolinhas, ou seja, A menos 2, a quantidade que André tinha, menos 2 bolinhas. E ele vai dar 2 bolinhas para Bruno. Ou seja, o Bruno ele vai receber essas 2 bolinhas. Então, tem que pegar a quantidade do Bruno e acrescentar 2 bolinhas. E o que ele me falou? Se isso acontecer, né, eu tiro 2 do André e coloco 2 para o Bruno, eles ficam com a mesma quantidade de bolinhas. Ou seja, isso é uma igualdade, né? Então, A menos 2 vai ser igual a B mais 2. Essa é a primeira equação que eu consigo obter a partir dessa situação. Vamos ver a segunda situação, que agora ele vai me dar outra equação para eu juntar isso tudo em um sistema. Então ele fala, se Bruno der 2 bolinhas para André, agora inverteu, né? Então agora o Bruno ele está perdendo 2 bolinhas, então eu vou tirar 2 bolinhas do Bruno. B menos 2, porque o Bruno é quem está dando as bolinhas. E o André está recebendo, né? Então, o André vai ser mais 2 bolinhas. O que vai acontecer, né? Então, o primeiro passo é esse. O Bruno tirou 2 bolinhas e o André recebeu 2 bolinhas. Então, B menos 2, A mais 2. Só que eu preciso ver como que isso vai se relacionar, né? Então, ele vai me falar agora, ó, este ficará com o dobro. Este quem, né? Este está retomando o André. Ou seja, o André vai ficar com o dobro de bolinhas que o Bruno ficou. Bom, então se eu pensar isso daqui como uma igualdade, né? Então B menos 2 é igual a A mais 2, não é. Porque pensa nessa equação como uma balança, tá? Uma balança de pratos, que eu preciso equilibrar. O André, ao receber essas 2 bolinhas, ele ficou com o dobro do Bruno. Então, o lado do André está mais pesado que o lado do Bruno.
Para igualar isso, eu tenho que acrescentar onde? No lado do Bruno. Então, o lado do Bruno vai ser multiplicado por 2. E veja só se não é exatamente isso que ele está me falando na questão, né? O André, então o Bruno deu 2 bolinhas, o André recebeu 2, e o André, nessa nova situação, ficou com o dobro de bolinhas que o Bruno tem. Ou seja, eu preciso pegar a quantidade do Bruno 2 vezes para dar a quantidade do André. E agora sim, nós temos aqui um sistema de equações. Bom, nesse sistema de equações, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dar uma organizada nisso aqui para ficar mais fácil de trabalhar com esses valores. Então, esse menos 2 aqui, que está na primeira equação, eu vou jogar para o lado direito. Então, nós vamos ter que A é igual a B mais 2, e o 2 que estava lá do lado esquerdo vai vir para cá, adicionando, operação inversa. Então, vai ficar A é igual a B mais 2 mais 2, ou seja, a quantidade de bolinhas do André é igual à quantidade de bolinhas do Bruno mais 4 bolinhas. Essa é a primeira equação. O que mais que eu vou fazer agora? Ó, na segunda equação, eu tenho uma multiplicação, e toma cuidado, tá? Porque esse 2 a gente às vezes é tentado a colocar ele só no B, mas é o dobro de tudo isso, é do Bruno depois de perder as 2 bolinhas, por isso que eu tenho que colocar isso entre parênteses, porque agora eu preciso fazer uma distributiva aqui, ó. Então, o 2 vezes B vai ficar 2B, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, 2B menos 4 é igual a A mais 2. Eu vou jogar esse menos 4 para o outro lado. Então, isso vai ficar assim, ó. 2B é igual a A mais 2. O 4 está negativo, eu vou passar ele positivo. Então, vai ficar A mais 2 mais 4. Ou seja, 2B é igual a A mais 6. Bom, eu vou reescrever esse sistema de equações aqui embaixo, só para ficar fácil a visualização. O que sobrou? A é igual a B mais 4 e 2B é igual a A mais 6. Tá certo? Então, eu tenho aí duas incógnitas e duas equações. Da forma como essa equação, esse sistema de equações está posicionado, é mais fácil eu utilizar o método da substituição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o A da primeira equação e vou substituir na segunda. Então, vou pegar a segunda equação, olha só, 2B é igual. No lugar do A, vou até trocar de cor aqui, só para vocês conseguirem perceber. No lugar do A, eu vou utilizar B mais 4. Então, olha só, 2B é igual a B mais 4, que é quem? É o valor do A, que eu encontrei lá na primeira equação. Tudo isso mais 6. E agora é só eu resolver essa equação aqui. Então, eu vou ter 2B é igual a B. 4 mais 6, 10. Então, 2B é igual a B mais 10. Esse B, ele está do lado direito, eu vou jogar para o lado esquerdo. Então, isso fica 2B menos B é igual a 10. 2B menos B, isso dá B igual a 10. Ou seja, eu já encontrei a quantidade de Bruno. Bruno tem 10 bolinhas. Agora que eu encontrei a quantidade de Bruno, eu vou encontrar a quantidade do André. Para isso, basta eu pegar essa primeira equação aqui. Olha só. Então, A é igual a B mais 4. Então, o A vai ser, no lugar do B, eu vou usar o 10. Então, 10 mais 4. O A vai ser 14. Então, encontrei que o Bruno tem 10 bolinhas e o André tem 14. Volta para o problema. O que ele está pedindo para eu encontrar? Ele quer saber, olha só, ao todo, o número de bolinhas que André e Bruno possuem é igual a... Ou seja, ele quer os dois juntos, né? Ele quer André mais Bruno. Então, isso vai ser 14 mais 10 igual a 24. Então, os dois juntos possuem, ao todo, 24 bolinhas. E 24 nós temos na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão 17 e última questão dessa prova, ela diz o seguinte:
Uma pesquisa em uma universidade verificou que cada estudante utiliza-se de apenas um meio de transporte para se deslocar até lá. A pesquisa também mostrou que 3/4 de seus estudantes vão de ônibus, 1/10 vai de carro, 1/8 vai de bicicleta e os 200 estudantes restantes vão a pé. O número de estudantes entrevistados é igual a... Bom, o que nós temos nessa questão, né? Então, uma universidade, ela fez uma pesquisa para saber o meio de transporte que os seus estudantes utilizam para se locomover até lá. Bom, primeira coisa, né? Eu não sei qual é a quantidade de estudantes que essa universidade possui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, né? Vou falar que a quantidade, o número de estudantes entrevistados é X. Eu vou chamar de X essa quantidade. Então, olha só, eu vou falar aqui que o total é igual a X. Então, vou começar por aí. Eu vou estabelecer uma letra para representar esse total de estudantes. Na sequência, a pesquisa mostrou que 3/4 de seus estudantes vão de ônibus. Então, 3/4 de quem? 3/4 dos estudantes, 3/4 do total. Então, olha só, vou escrever aqui, ó, ônibus, que é o primeiro meio de transporte que nós temos. Isso vai ser igual a 3/4 de X, né? Toda fração ela tem um valor de referência. É muito importante ficar atento a isso. Então, o valor de referência aqui, ó, 3/4 dos estudantes. Então, é 3/4 de X. Por quê? Porque X representa o total de estudantes. Na sequência, 1/10 vai de carro. Ele não falou 1/10 de quem? Então, está subentendido que esse 1/10 é 1/10 do total, porque ele está falando várias frações na sequência. Então, de carro, nós vamos ter 1/10 de quem? Dos estudantes. Olha só, então é 1/10 de X, é o total de estudantes. Na sequência, 1/8, ele também não falou 1/8 de quem, então subentende-se que é 1/8 do total. 1/8 vai de bicicleta. Então, bicicleta, nós vamos ter 1/8 de X também. E os 200 estudantes restantes vão a pé. Aqui ele não me deu fração, ele me deu um número, né? Então, aqui eu não vou usar o X, porque eu sei que os estudantes que vão a pé, isso é igual a 200. Então, 200 como um número, um valor ali absoluto. Bom, o que eu tenho, né? Ele pegou o total de estudantes, que é X, e dividiu em 4 grupos. Quem vai de ônibus, de carro, de bicicleta e a pé. Ou seja, se eu quero descobrir o total, eu tenho que juntar esses 4 grupos. Então, isso eu tenho aqui, o total, que é X, é igual ao quê? Primeiro, quem vai de ônibus, 3x sobre 4. Mas, depois, quem vai de carro? 1x sobre 10. Na verdade, eu posso escrever somente como x sobre 10, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mais os que vão de bicicleta, x sobre 8. E mais aqueles que vão a pé, que são 200 estudantes. Então, olha só, agora eu, a partir de todos os dados que ele me deu, eu formei uma equação. O que eu vou fazer para resolver essa equação? Primeiro, eu vou jogar tudo que tem letra para o lado esquerdo. Eu vou jogar todas essas frações para o lado esquerdo. Então, isso fica x, 3x sobre 4, quando eu jogo para o lado esquerdo, ele vai negativo, menos 3x sobre 4. X sobre 10 também vai negativo, menos x sobre 10. X sobre 8 também vai negativo, menos x sobre 8 é igual a 200. O 200 eu deixo do lado de lá. Bom, e agora, né? Eu tenho uma adição de fração. Para fazer essa adição de fração, eu tenho que deixar todos os denominadores iguais. Então, eu tenho que ver o quê? Qual é o denominador que eu utilizo para transformar todos esses, ó, 4, 10 e 8, em um único denominador. Para isso, eu utilizo o MMC, tá? MMC de 4, 10 e 8. O MMC de 4, 10 e 8, isso daqui é igual a
40. Então, o denominador que eu vou utilizar, e aí eu vou transformar tudo isso para o denominador 40. Então, olha só, todo o denominador vai ser igual a 40 agora. O x não tem denominador, eu coloco 1. O 200 também não tem, eu coloco 1. E agora vale aquela regrinha. Pega o 40, que é o novo denominador, né, o MMC que eu encontrei, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 40 dividido por 1, 40, vezes x, 40x. Menos 40 dividido por 4 dá 10. 10 vezes 3, 30. Menos 30x. 40 dividido por 10 dá 4, vezes x, 4x. Então, menos 4x. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes x menos 5x. Tudo isso é igual. 40 dividido por 1, 40. 40 vezes 200, isso é igual a 8.000. Então, eu tenho uma igualdade. Dos dois lados, o denominador é igual a 40. Eu posso tirar esse denominador e trabalhar somente com os numeradores. Então, isso fica 40x menos 30x menos 4x menos 5x é igual a 8.000. 40 menos 30, isso dá 10. 10 menos 4, 6. 6 menos 5, 1. Então, do lado esquerdo vai sobrar o quê? X, porque é 1x, né? Quando eu faço 40 menos 30 menos 4 menos 5, isso dá 1. Então, x é igual a 8.000 estudantes. O que ele está perguntando? O número de estudantes entrevistados, ou seja, o que ele quer é exatamente o x que eu acabei de encontrar. Então, x igual a 8.000, nós temos isso na alternativa D de dado. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Deixa aqui nos comentários que eu posso atender ao seu pedido. Nos vemos num próximo vídeo.